João capítulo 5, do verso 1 ao 9, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, clame ao Senhor para que mais uma vez a sua palavra nos alcance com graça e com misericórdia, com poder. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da tua palavra estamos mais uma vez com gratidão nos nossos corações. O Senhor tem se revelado a nós pela tua palavra, dia após dia na tua casa. Que seja assim mais uma vez, ó Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. Alcança-nos com o ensino da tua palavra, que seja viva, que seja aplicável aos nossos corações, que possamos construir a edificação da nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Quanto a mim, usa esse humilde instrumento nas tuas mãos, pecador, falho, carente da tua graça, para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no terceiro milagre que João relata a respeito do Senhor Jesus. Milagres esses que têm o intuito de apresentar Jesus como o Messias de Deus. É importante sabermos que o Evangelho de João é o quarto que aparece ao longo da história e vem com esse intuito de mostrar Jesus como o Messias de Deus, o Filho de Deus que veio para curar, mas que veio também para salvar, para livrar o homem da consequência e do salário do seu pecado, que é a morte. Aqui no texto que estamos lendo, esse texto começa com este milagre, mas ele também aponta para uma polêmica que é apresentada aqui no final do texto, entre líderes religiosos, pois Jesus está realizando um milagre no sábado ou no Shabá, como assim chamavam os judeus, o que eles consideravam uma grande violação da lei devido às interpretações inadequadas nos 400 anos de silêncio por parte da liderança judaica, nesse tempo entre o Velho e o Novo Testamento. Esse evento, queridos, ele serve como exemplo do conflito entre Jesus e as autoridades religiosas, bem como serve de exemplo da importância que tem a misericórdia do Senhor e a compaixão dos ensinamentos de Jesus a respeito dos homens. É um texto que vai nos mostrar mais uma vez que Jesus é o Senhor. Apesar de João não colocar que este é mais um sinal, literalmente, ele conta esta história logo depois do relato da cura do filho de um oficial do rei, para nos mostrar mais uma vez quem é Jesus, o que ele faz e o que ele pode fazer nas nossas vidas para a glória de Deus e para a edificação do seu povo. Portanto, queridos, é preciso que olhemos para o texto e vejamos o que este acontecimento tem a nos ensinar
e que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas, no dia a dia, levando em consideração aquilo que já tem sido dito, que o milagre ainda é uma realidade na vida do povo do Senhor, e ainda o será até que Cristo volte, porque até lá nós somos pecadores, somos falhos, somos carentes da graça de Deus, e muitas vezes aquilo que chamamos de extraordinário é comum ao Senhor e apresenta-se em milagre nas nossas vidas, fazendo com que Cristo seja exaltado, fazendo com que nós sejamos curados e o nome do Senhor seja glorificado no meio do seu povo, no meio da sua igreja, para a honra e glória de todos aqueles que o observam e vivem este milagre. Por isso queremos pensar no tema de hoje, milagres de Jesus, esperança e cura. Milagres de Jesus, esperança e cura. Primeiro, observe o contexto em que este milagre acontece. Do versículo 1 ao versículo 4, você vai ter informações importantes a respeito do palco deste acontecimento, levando em consideração que o primeiro momento que João relata é numa festa, é um momento de alegria em que Jesus repercute esta alegria agora com o melhor vinho, com o vinho perfeito. O segundo momento é um momento em que o filho de um oficial encontra-se doente. Jesus já é parcialmente conhecido naquela região, apesar de desacreditado no meio dos seus, mas em que aquele homem vem e lá distante, na sua casa, o seu filho é curado. Agora, em um momento diferente, acontece este terceiro milagre. Vejamos o que diz então o texto do versículo 1 ao 4, diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. A primeira questão aqui destes 4 versículos é verificar que há uma festa. Esta festa dos judeus em Jerusalém, mencionada neste versículo, queridos, embora não identificada pelo nome, é frequentemente associada à festa das cabanas, ou Sukkot, melhor dizendo, que ocorre no outono e celebra a colheita e a proteção de Deus durante os anos de peregrinação no deserto. Atente para essa informação. É um momento, queridos, também que prepara o cenário para os eventos que vêm logo após, onde Jesus não apenas participa desta grandiosa festa, mas também realiza ações que desafiam as normas estabelecidas e revelam sua identidade messiânica. Observando esses detalhes, é que nós vamos ver inicialmente Jesus em Jerusalém, no momento de grande festa naquela cidade, se aproximando para apresentar mais um milagre da parte do Senhor. E desde já fica já uma aplicação aos nossos corações de que, como vimos no primeiro milagre, também é em momentos de festas que o Senhor age milagrosamente em nossas vidas. Quando menos esperamos, quando estamos alegres, ou quando muitos estão no rosto apresentando um sorriso, mas no coração uma dor e um sofrimento, que Jesus vem com o bálsamo e traz cura e um milagre para as nossas vidas. Além da festa, queridos, é preciso atentarmos quanto ao lugar onde se dá este acontecimento. Veja que foi citada aí no versículo 2, a localidade. Existe ali junto à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neles jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O lugar, a palavra Betesda, remete à casa de misericórdia, um nome que trata da realidade das pessoas que se encontravam naquele lugar e do que elas precisavam. Da misericórdia do Senhor, casa de misericórdia. Pessoas doentes e marginalizadas encontravam ali a graça do Senhor sendo derramada sobre eles, através do local, Jerusalém, em que pessoas buscavam fazer a vontade de Deus e cumprir o amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, como também amar ao próximo como a si mesmo.
E lembrando desta questão da lei, muitos socorriam esses necessitados, iam até aquele tanque, porque ali saberiam que encontrariam pessoas carentes de algo da parte de Deus, através da instrumentalidade daquelas pessoas, refletindo amor ao próximo, como a si mesmo. O tanque, descrito por João, como situado próximo ao mercado das ovelhas, atraía muitos que ansiavam por alívio. 5 colunas ou alpendres que se apresentavam como um abrigo para aquelas pessoas, um abrigo do sol e das intempéries. Um ambiente que lembrava um pátio de espera, uma sala de espera, uma estrutura, não apenas um local físico, mas também um símbolo de pessoas que estão em desespero, estão em anseio pela cura e encontram ali um alívio, uma paz, e a esperança é alimentada de cura, de mudança de vida, de deixar para trás todo um passado de sofrimento e de dor. Aquele lugar, queridos, é um lugar que remete à possibilidade de mudança milagrosa de vida. Assim, queridos, Betesda se torna um espaço onde esperança se encontra com compaixão, um lugar que prepara o cenário para o milagre de Jesus que ele realizaria naquele lugar. Lembre-se, o lugar nos faz remeter muito a textos bíblicos que falam do que é estar na presença do Senhor. Lembre-se de como termina o Salmo 23, no seu versículo de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, aleluia. Um lugar de graça e de misericórdia, exemplo, ou como exemplo para o tanque de Betesda. Uma festa, um lugar e um povo que não passa despercebido no texto. Como já foi lido no verso número 3, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Uma grande multidão de pessoas enfermas, mancos, paralíticos, enfermos, doentes, debilitados pela natureza ou pela sua própria pecaminosidade, esperando um movimento da água, um acontecimento cheio de superstição para que houvesse uma cura. E é importante ressaltarmos o que diz aqui o versículo de número 4. Olhe na sua Bíblia para o versículo número 4. Possivelmente, você encontrará esse texto citado entre colchetes. O que é que quer dizer esses colchetes? Quer dizer que o texto não é encontrado em muitos manuscritos que resultam na palavra do Senhor para nós. Logo, não há segurança da veracidade dos acontecimentos citados nesse texto. Não que ele não seja inspirado, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o estudo da alta crítica, da baixa crítica a respeito do texto vai falar, mas é de dizer, há aqui não um direcionamento divino, e não é que não possa haver direcionamento divino através de uma água. Nós vemos o texto bíblico mostrando curas no Rio Jordão, curas com elementos da natureza, de uma forma extremamente variada, o Senhor usando esses meios para curar. Contudo, aqui no texto não há essa segurança. Logo, estas pessoas que estão aqui desesperadas, estão possivelmente aguardando em algo que não passava nada mais do que uma superstição. A esperança de um movimento de águas, que agora encontraria-se com a água da vida, Jesus Cristo, a verdadeira cura, a cura plena, a cura perfeita, que só Ele pode dar. Essa crença popular, queridos, de um efeito milagroso, estava enganando as pessoas. E é preciso que nós observemos desde já nessa questão, de que muitas vezes o povo tem se encontrado em lugares de paz, de cura, em lugar de encontrar-se com o Senhor, mas muitas vezes tem acreditado em questões que não são fatos diante do Senhor.
São superstições. E ainda esperam nessas superstições. As pessoas que estavam ali, queridos, aguardavam um sinal sobrenatural, o que revela profunda necessidade de esperança que estas pessoas sentiam. Esta cena, queridos, se torna ainda mais significativa quando consideramos que, apesar das tradições ligadas a esse lugar e a esse acontecimento, e as práticas que poderiam estar ali diante daqueles homens, apesar de tudo isso, Jesus se faz presente para curar. Jesus não está debaixo das condições de lugares, de pessoas, de crenças, para limitar-se a fazer aquilo que Deus o mandou que fizesse, cura para aqueles que nele creem. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esta primeira seção do texto, nós observamos como nos identificamos muitas vezes com esta situação. Como em meio a festas, em lugares sagrados, ou em lugares de paz, de mansidão e de bênção, crendo muitas vezes em superstições, nós nos perdemos e esquecemos de quem é o autor da nossa fé, de quem é aquele que pode curar, de quem é Jesus, o Salvador. É aqui nesse texto, queridos, que vemos elementos que foram citados como a festa da colheita e da proteção de Deus, a casa de misericórdia, o mercado das ovelhas, o abrigo, o local de esperança e anseio de cura. Vemos todas essas informações para olhar para quem realmente importa no texto. É Jesus Cristo, o centro deste milagre, como de todos os outros, como da palavra do Senhor, e é nele que precisamos esperar cura, salvação, misericórdia e graça. O tanque de Betesda é o lugar onde Cristo faz o seu milagre, e nós precisamos atentar todos os dias para que é Jesus aquele que vem para curar. Lembre-se do que diz Marcos capítulo 2, verso 17. Em Marcos, capítulo 2, verso 17, você tem, tendo Jesus ouvido isto, respondeu o quê? Vamos ler juntos? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E quando eu leio esse texto, queridos, eu me incluo nesse grupo de enfermos, de coxos, de necessitados, porque eu posso não ter a enfermidade física visível que aquelas pessoas podiam ter, mas eu e você, todos nós, carecemos da obra graciosa de Cristo Jesus, pois somos pecadores. Eu e você, todos os dias, precisamos amanhecer e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. A exemplo daquele cego à beira do caminho, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque eu posso não ter nada visível, que aos olhos dos homens me diminua como ente da sociedade, mas o meu coração é pecador. Eu fui criado na iniquidade, eu fui concebido em pecado, e até que Cristo volte, a minha luta é constante, todos os dias. Eu preciso do milagre do perdão sobre a minha vida todos os dias. Não sinta-se superior a estes homens que estão, estas pessoas que estão aqui na beira do tanque de Betesda. Somos essas ovelhas que carecem do sumo pastor. Somos aqueles que precisam do abrigo que só Deus pode dar. Somos aqueles que, sem Cristo Jesus, estamos fadados à ruína e à total e completa destruição. Mas além desta festa, desse lugar e destas pessoas, queridos, o texto vai continuar dizendo a respeito de um questionamento de Jesus para com aquele homem. Leia comigo os versículos de número 5 e 6. Vou pedir que os irmãos leiam. Vamos ler? Estava ali
Muito bem. Um homem enfermo há muito tempo. Um homem que vivia uma enfermidade, uma paralisia, e que esta expressão no grego vem remeter à invalidez, a alguém que estava ali e dali não poderia mais sair, tanto é que o mesmo demonstra na sua fala com Jesus a sua dificuldade de se locomover até o tanque. Não há informações mais a respeito desse homem, apenas de uma enfermidade que já durava 38 anos. Esta não é especificamente a idade deste homem, mas é uma informação importante porque remete a um número que, para os padrões do período, da época, é um número muito próximo da expectativa de vida das pessoas naquele tempo e naquele lugar, que caminhava entre 45 e 48 anos. Logo, é alguém que tem possivelmente uma vida, quase que toda uma vida, de enfermidade e ainda mais de invalidez, de condição caída e nada poderia fazer. É também um número que nos faz relembrar a questão do povo do Senhor lá no deserto, 40 anos no deserto, muito próximo, que faz com que João apresente este número, quem sabe para mostrar para nós que, para um povo que esteve no deserto, a solução estava ligada àquele sangue que foi pintado nos umbrais das portas, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, como para este homem, por quase toda uma vida enferma, ou melhor dizendo, enfermo, uma vida de enfermidade. Somente Cristo seria a solução para aquele homem. 38 anos, deitado, esperando por um milagre, tentando alcançar o seu milagre. Além disso, queridos, é significativo, é importante observar a tendência de João de fazer a seleção dos milagres a apresentar nos seus escritos, quanto a milagres considerados difíceis e surpreendentes, enfatizando o poder e a autoridade de Jesus sobre enfermidades. Fazendo uma comparação rápida, nós podemos olhar para a cura de um outro paralítico lá em Mateus, capítulo 9, do verso 1 ao 8. Aquele paralítico que foi primeiro perdoado, quando Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados, e gera-se um burburinho, uma conversa, uma fofoca de momento, obscura, né? Quase que silenciosa. E o Senhor Jesus diz: para que vocês saibam que eu tenho condições de perdoar pecados, levanta, está curado. São acontecimentos que João ressalta para mostrar: Jesus não é simplesmente o substituto de Davi no trono de Israel. Jesus não é alguém com sabedoria semelhante a Salomão. Jesus não é aquele que os discípulos esperavam, que restauraria o reino político de Israel. Mas Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, que pode e que fará todas as coisas por aqueles que amam a Deus, que foram separados por Ele, para serem alcançados por sua graça e por sua misericórdia. A dificuldade que é nossa, que está diante de nós, e que muitas vezes tratamentos não dão conta, que muitas vezes terapias não resolvem, que medicamentos não são suficientes. Para Cristo, nada mais é, pois Ele é o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, que estava junto ao Deus Pai no dia em que se foi dito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Há um questionamento, queridos, aqui muito claro, quando o texto mostra que Jesus sabia da condição daquele homem e, sabendo da sua condição, que estava assim há muito tempo, pergunta àquele homem: queres ser curado? Alguns que se sentem injustiçados olham para esse texto e dizem assim: por que Jesus, tendo todo o poder, toda a autoridade,
Está ali diante de tantas pessoas enfermas, cegos, mancos e outras enfermidades mais, no momento de festa, de grande visibilidade para Jesus e seu ministério. Por que nessa condição ele simplesmente não alcança a todos naquele lugar? Porque aqui, queridos, nesse texto está refletida também a graça de Deus, que é para aqueles que são eleitos do Senhor, sem méritos nenhum, bom lembrar disso, então somente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Será que não haviam pessoas com mais tempo de enfermidade ali, ou com enfermidades piores do que a daquele homem? Possivelmente alguns à beira da morte. Mas não é, queridos, a nossa condição que move o coração de Deus para a cura e para a salvação. É a vontade soberana, santa, perfeita e agradável do Senhor. E quando tratamos de curas, de milagres, eu e você precisamos nos submeter a esta vontade soberana, porque é Ele o Criador, nós somos criaturas e filhos do Senhor. Mas é Ele que é o Senhor sobre todas as coisas. E é Ele quem diz o sim e o amém, e é Ele quem diz quando o fará, da forma como Ele fará, no meio pelo qual Ele fará. Então, pastor, eu não devo mais orar então, né? Já que Deus vai fazer no seu tempo, na sua vontade. Lembre-se do nosso tema anual, lembre-se do que a palavra do Senhor nos diz, orai sem cessar. Lembre-se que a palavra de Deus nos manda clamar ao Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus nos manda interceder, manda jejuar, manda pedir constantemente, manda ser persistente, continuar aos pés do Senhor, porque é nosso papel e Deus colocou para que nós estivéssemos exercendo oração diante do Senhor, clamando a Ele que faça a sua vontade, que cure, que liberte dentro da sua vontade perfeita e soberana. Mas a pergunta é: queres ser curado? Para alguns uma pergunta óbvia. Aquele homem estava há 38 anos na beira de um tanque, querendo ser curado. Na boca do Senhor Jesus ainda mais óbvia. O Senhor conhecia todas as coisas, o texto está mostrando isso. Mas é importante observar, queridos, que Jesus está lidando com o ser humano. E o ser humano tem algumas nuances das quais se faz necessária perguntas desse tipo. Não é apenas um convite à cura que Jesus está fazendo, mas também uma reflexão sobre o desejo daquele paralítico de mudar a sua condição. O desejo daquele homem de mudar. Sua interação destaca a compaixão de Jesus e a sua capacidade de transformar vidas. Ele sabe que há um homem ali com um longo tempo de esperança de cura frustrada. A indagação de Cristo é necessária por algumas questões. Veja só, ele precisa atestar quanto àquele homem se o que ele quer mesmo é ser curado. Afinal de contas, ele poderia tão somente querer ver o milagre acontecer na sua vida. Como alguém que pergunta assim: bem, acontece na vida dos outros, por que não pode acontecer na minha? Eu quero ver se acontece na minha também. Ou aquele homem poderia querer somente viver daquela enfermidade. Pastor, 38 anos, paralítico, enfermo. Ou você não conhece alguém, ou nunca viu um relato de pessoas que você tenta ajudar para tirar daquela condição e a pessoa diz: não, eu não lhe pedi para me tirar dessa condição, eu estou bem assim, estou sobrevivendo assim. Num caso como esse, queridos, no caso particular desse homem, era razoável imaginar que ele realmente poderia querer viver naquela condição. O comentarista William Barclay diz o seguinte: um mendigo oriental, muitas vezes, perde uma boa vida ao ser curado de sua doença. Lembre-se qual é o contexto? Jerusalém, festa, lugar de cura, logo, lugar de socorro, pessoas que eram atendidas. E a pergunta de Jesus é necessária, porque aquele homem podia simplesmente dizer: não, eu quero uma esmola somente, eu estou satisfeito com as migalhas, eu estou satisfeito com o pouco que cai da mesa do Senhor, apesar de um grande banquete que está sobre a mesa para mim. Às vezes nós precisamos, queridos, eu e você precisamos nos indagar se não estamos vivendo satisfeitos
com a condição que temos diante do Senhor e deixamos de buscar algo mais da parte de Deus, deixamos de buscar a cura que o Senhor tem a nos dar nas nossas vidas. Às vezes estamos como que perguntando, será que Jesus faz? Será que esse negócio de milagre acontece mesmo? Será que Jesus, daquele tempo, ainda tem o mesmo poder para fazer hoje? Deixa eu ficar por aqui. Deixa eu ficar aqui deitado. Aqui está bom, aqui está tranquilo. Preciso cuidar, queridos, porque muitas vezes estamos tão fixos no tanque da cura que Cristo passa desapercebido na vida de muitos. Estamos tão fixos e tão ligados nos acontecimentos, por muitas vezes supersticiosos, que acontecem ao nosso meio, que esquecemos de onde vem a verdadeira cura para as nossas vidas. A pergunta de Jesus, queridos, ela traz uma questão ligada a partir da solidão e da desesperança que aquele homem sentia, que aponta para 3 específicas situações de cura que ele precisaria passar. A primeira delas, a cura física. Ela já está nítida aos nossos olhos, 38 anos, de um homem que já era conhecido, inclusive por Jesus, por estar naquela condição. Uma segunda condição e necessidade de cura poderia ser chamada a necessidade da cura sentimental. Vejam a fala desse homem. Qual é a justificativa que ele dá no versículo de número 7? Veja aí. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Às vezes nós estamos fisicamente bem, saudáveis, atletas, trabalhadores, caminhamos com nossas próprias pernas, nos deslocamos, nos comunicamos, nos alimentamos bem, vivemos normais, mas o nosso coração tem feridas sentimentais que precisam ser curadas. Não é à toa que o mal dos nossos séculos é a depressão, que leva muitas vezes ao suicídio. Mas Cristo vem para curar também esta enfermidade na vida daquele homem. Ele agora não estava mais só, agora havia alguém que estava ali para atentar para a sua necessidade. Senhor, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Cura física, cura sentimental, mas aqui também está diante de nós a realidade da cura espiritual. Se você seguir o texto do verso 9 em diante, do verso 10 até o verso número 18, você vai ver que aquele homem toma o seu leito, vai embora, e ele é indagado pelos judeus, quem foi que mandou ele fazer aquilo. Nós vamos já chegar nesse ato de levar o seu leito. E aquele homem diz: eu não sei quem foi, tinha uma multidão, e o homem sumiu. E aí depois aquele homem encontra-se com Jesus novamente. Jesus diz: olhe, atente para que você não peque novamente, o que dá indícios de que a situação daquele homem seria especificamente por uma condição de pecado. Logo, aquele homem entende que quem está diante dele não é apenas, na sua visão, um curandeiro, alguém que muda a situação física, mas alguém que muda a situação não de 38 anos, mas de toda uma eternidade, de salvação, de vida eterna, de morada celeste, de estar com o Senhor eternamente. Logo, apresenta-se aqui uma situação meio que contrária à do outro paralítico que já foi citado. Este aqui é curado fisicamente, curado sentimentalmente, agora não estava mais só, saía por aí dizendo que havia sido curado, com o seu leito debaixo do seu braço, e testemunhava a respeito de vida eterna em Cristo Jesus. A pergunta, queridos, que Jesus faz, eu quero enfatizá-la novamente: queres ser curado? É uma pergunta muito mais ampla do que simplesmente situações de condições físicas que deixam a muitos enfermos. É questão emocional,
é questão espiritual e ainda muito mais ampla aos olhos do Senhor, que conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração e sabe muitas vezes melhor do que nós mesmos, do que eu e você precisamos ser curados. O verso 7 e verso 9, queridos, o verso 9, você tem a resposta deste homem que já foi citado aí no verso número 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Esse leito aqui, queridos, desse homem, nada mais era do que um tapete, ou trazendo mais para a nossa realidade cultural, uma esteira, um tecido ou algo feito de fibra que era estendido naquele lugar, e aquele homem estava sobre aquele tapete, aquela esteira, há muito tempo. Não era algo complicado para aquele homem, depois de ser curado, depois de ter a sua paralisia curada, simplesmente enrolar aquela esteira, colocá-la debaixo do braço e partir para a sua casa, ou quem sabe partir para as festividades de Jerusalém, ou outra situação qualquer, testemunhando a respeito da cura que o Senhor fez. Logo, você não deve olhar para o texto imaginando o que esse homem fez de tão mal ao carregar o seu leito, já que escribas e fariseus, lideranças judaicas, olharam para aquele homem e não só viram nele alguém que quebrava a lei, como também na pessoa que o curou e que o ordenou a levar o seu leito, alguém que levava outros a quebrar a lei de Deus do Velho Testamento, os 10 mandamentos, especificamente o 4º mandamento. A questão é que o ouvistes o que foi dito de Jesus no Sermão do Monte, que aponta para a interpretação errada da lei por parte da liderança judaica, está claramente colocado aqui diante de nós. O que aqueles homens impunham aos religiosos da sua época era: não façam o mínimo de trabalho, nem sequer uma esteira, nem sequer varrer a frente da sua casa, não envolvam-se com nenhuma outra atividade, algo extremamente legalista, e eles esperavam em Jesus qualquer pequena falha para dizerem: ele está agindo contra a vontade do Senhor, ele é herege, ele é pecador. O que aquele homem fez foi obedecer à vontade do Senhor Jesus, e obedecendo à vontade do Senhor Jesus, ele mostra para todos que estavam ali, para nós também, que quem o havia curado não era somente alguém que poderia curar fisicamente, mas era o Senhor Jesus, Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre a lei, aquele que cumpriu toda a lei e aquele que estava acima das ordens humanas interpretativas quanto à lei do Senhor. Embora fosse Shabá, era preciso lembrar que era Jesus, o Senhor do sábado, quem estava fazendo aquela cura, quem estava fazendo aquele milagre. Na explicação de Jesus a respeito daquele acontecimento, o Senhor Jesus vai colocar nos versos seguintes e vai dizer assim: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. E aí pode ser um termo confuso para muitos dizer: como é que Jesus vai dizer que trabalha no dia do Senhor e que o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, que na criação instituiu um dia para o descanso, um dia do Senhor, o dia que vivemos hoje, como é que ele também trabalha? A colocação é simples, a fala de Jesus é para dizer: no dia para o Senhor, nós também precisamos agir com misericórdia. Lembre-se de Davi com os seus servos, comendo os pães da propiciação. Lembre-se da pergunta que foi feita aos homens: se um animal seu cair num buraco e for dia do Senhor, você não vai lá socorrê-lo? Olhe para as nossas confissões de fé, dizendo que no dia do Senhor nós não fazemos trabalho algum, com exceção dos serviços de misericórdia, do socorro, da assistência ao necessitado. O Senhor socorre o seu povo através de Cristo Jesus em todo e qualquer momento, pois a sua graça, a sua misericórdia não está limitada. Há tempos e há momentos que nós podemos definir como um momento para não fazer a vontade do Senhor.
Sabe, queridos, o que está diante de nós é uma cura que João apresenta mostrando: este é o Filho de Deus, este é o Messias, é Ele quem socorre o seu povo, é Ele quem está aqui para a proteção de Deus durante a peregrinação, já que era o motivo daquela festa, é Ele quem protege, é Ele quem guarda o seu povo. A cura é feita, a colocação de Jesus aqui nesse momento é necessária para aquele homem, mas é necessária para mim e para você também, para entendermos a respeito dos milagres do Senhor Jesus, para entendermos a respeito de esperança e de cura. Mantenha com perseverança a esperança do milagre de Deus na sua vida. Mantenha, pois no seu momento, à sua forma, o Senhor virá com sua poderosa mão para te curar, seja de enfermidade física, sentimental, espiritual ou de qualquer outra ordem. O Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho, pode e curará aquele a quem for a sua vontade, de acordo com o seu querer, no seu momento. Concluindo, eu quero já chamar os hinos do louvor. Concluindo, eu quero trazer algumas aplicações muito diretas. Primeiro, busque a Deus na casa de misericórdia. Eu não sei se você conseguiu fazer esse link, mas o link é na casa do Senhor, na igreja. Lembre-se do que o texto de Hebreus vai nos dizer, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Aqui é a casa de misericórdia, é na casa do Senhor que Ele está presente. E hoje ouvimos pela manhã, Jesus está presente, e isso não mudou agora à noite. Procure o Senhor na casa de misericórdia, ali a proteção de Deus, e é onde as ovelhas do Senhor são acolhidas e curadas. Em segundo lugar, cuidado para não se acomodar às tradições geradas dia após dia por nosso coração humano, quanto à casa do Senhor e à sua presença nela. Não queira criar uma tradição de anos tão somente vivendo na casa do Senhor. É muito bom uma vida na casa do Senhor, é maravilhoso. Mas não se deixe levar simplesmente pela agenda, pela tradição, por estar presente, como se isso fosse suficiente. Às vezes estamos presentes e a nossa fé está fria, está calma, esperando muitas vezes um movimento das águas. Terceiro, decida-se bem quanto ao que você espera do Senhor. Você quer viver o milagre ou quer ser alvo dele? Você quer ver o milagre, melhor dizendo, ou quer ser alvo dele? Você já parou para pensar que Deus, você pensando pecaminosamente, dizer, Deus não vai agir na minha vida? Sendo eu quem sou, tanto tempo que eu espero, minha enfermidade é tão séria, eu estou deitado, eu estou entregue à dependência dos outros. Deseje ser o alvo do milagre do Senhor. Deus pode te curar hoje, se for essa a sua vontade, porque Ele tem todo o poder, e através do seu Filho Jesus Ele o fará. Não espere, em quarto lugar, pelo outro, pelo que o outro pode fazer por você. Estando ao seu alcance, busque em Cristo o milagre esperado. E por fim, não deixe que interpretações erradas da lei do Senhor e da sua vontade, mal intencionadas, moldem o seu relacionamento com Deus. Você tem a palavra do Senhor em suas mãos. Busque a Deus através da sua palavra. Ame ao Senhor de todo o coração, vivendo o que a sua palavra te ensina. Com certeza, Deus há de agir na tua vida. Quanto mais próximo do Senhor, mais Ele está ao teu socorro, cuidando de ti. Vamos ficar de pé, queridos?